Poucos jogadores na história conseguiram redefinir uma posição no futebol. Roberto Carlos não foi apenas um lateral esquerdo, ele foi uma força da natureza, um canhão de perna esquerda, um raio que cruzava o campo em segundos e um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial. Hoje vamos conhecer a história completa de Roberto Carlos, seus feitos, conquistas, curiosidades, o legado de um dos jogadores mais impressionantes que o futebol já viu. Roberto Carlos da Silva Rocha nasceu em 10 de abril de 1973, em Graça, interior de São Paulo. Filho de uma família humilde, começou jogando descalço nas ruas, onde já chamava atenção pela potência absurda na perna esquerda. Aos 16 anos de idade, foi descoberto pelo União São João de Araras, onde iniciou a carreira profissional em 1991. E em pouco tempo, seu talento e velocidade o levaram a um dos maiores clubes do Brasil, o Palmeiras. No time paulista, Roberto Carlos fez parte de uma geração dourada. Entre os anos de 1993 e 1995, conquistou 2 campeonatos brasileiros e a Copa Rio-São Paulo. E ele chamou a atenção do mundo com seus chutes potentes e arrancadas imparáveis. E após se destacar atuando no Palmeiras, chegava a hora de Roberto Carlos brilhar no futebol europeu. Em 1995, o lateral foi contratado pela Inter de Milão, onde ficou apenas uma temporada, e apesar do pouco tempo, mostrou sua força, gols de falta, velocidade e disciplina tática, características que chamaram a atenção do maior clube do mundo, o Real Madrid. E após várias conversas e negociações, em 1996, Roberto Carlos chegou ao Real Madrid e ali ele escreveu uma das histórias mais brilhantes da era moderna. Durante 11 temporadas, o brasileiro se tornou um verdadeiro símbolo dos galácticos. Foram 527 jogos e 69 gols, e uma infinidade de assistências e cruzamentos perfeitos para nomes como Zidane, Ronaldo, Raul e Figo. Por lá, Roberto Carlos conquistou 3 vezes a Champions League. Ele ganhou em 1998, 2000 e 2002. Ele venceu também 4 vezes o Campeonato Espanhol. Ganhou também 2 vezes a Copa Intercontinental. Ele ganhou também diversos outros títulos, somando 13 troféus oficiais pelo clube. Mas o que marcou o mundo foram os seus gols de falta, chutes com curvas improváveis, como aquele histórico contra a França em 1997, um lance que até hoje desafia as leis da física. Aquela cobrança não foi sorte, foi pura ciência. Roberto Carlos dominou a arte de transformar força em precisão, algo que poucos jogadores conseguiram na história do futebol. E aquele gol foi, sem sombra de dúvidas, um dos gols mais icônicos, se não o mais icônico, na carreira do lateral esquerdo brasileiro. E atuando com a seleção brasileira, Roberto Carlos também fez história. Com a camisa da seleção, Roberto Carlos viveu alguns dos momentos mais importantes da sua carreira. Ele estreou em 1992 e se manteve titular por mais de uma década. Com a camisa da seleção foram 125 jogos e 11 gols marcados. Ele participou de 3 Copas do Mundo, a de 98, a de 2002 e também a Copa do Mundo de 2006. E em 2002, no Japão, conquistou o título máximo, formando uma das defesas mais fortes da história ao lado de Cafu, Lúcio e Edmilson. E além da Copa do Mundo, ele venceu também 2 vezes a Copa das Confederações e 2 vezes a Copa América, em 1997 e 1999. E ele marcou uma época como o lateral esquerdo mais ofensivo da história do planeta. E quem viu Roberto Carlos atuar no auge sabe o quão absurdo esse cara foi. Sua velocidade e força física era algo de outro planeta. E ele era tão bom que ele poderia ser facilmente um atacante. Esse cara foi simplesmente inacreditável em seu auge. E após brilhar no futebol europeu, em 2007, Roberto Carlos deixou o Real Madrid. E ele ainda brilhou em clubes como o Fenerbahçe da Turquia, o Corinthians e mais tarde atuou também na Rússia, pelo Azim Mastrolata, onde também trabalhou como dirigente e técnico. E mesmo no fim da carreira, seu vigor físico e liderança continuavam impressionantes. E ao todo, Roberto Carlos marcou mais de 110 gols oficiais, um número absurdo para um lateral, e somou mais de 20 títulos entre clube e seleção. Com a camisa do Real Madrid entre os anos de 1996 e 2007, Roberto Carlos disputou 527 jogos e marcou 68 gols. Pelo Corinthians, em 64 jogos disputados, ele marcou 5 gols. Com a seleção brasileira, ele disputou 128 jogos e marcou 11 gols, números incríveis do lateral esquerdo brasileiro. E Roberto Carlos redefiniu a posição de lateral esquerdo. Antes dele, os laterais somente defendiam, porém, depois dele, atacavam, cruzavam e chutavam e decidiam partidas. E Roberto Carlos inspirou grandes jogadores da atualidade, como Marcelo e também Afonso Davies. E mesmo após pendurar chuteiras, seu nome continuou sendo símbolo de potência
técnica e carisma. Ele foi o homem que transformou a lateral em arte, o dono da perna esquerda mais potente do futebol moderno, um verdadeiro fenômeno chamado Roberto Carlos. De graça para o mundo, Roberto Carlos provou que talento, garra e trabalho podem transformar qualquer sonho em realidade. Ele foi, sem sombra de dúvidas, um ídolo eterno do futebol mundial. E Roberto Carlos também é detentor de alguns recordes e muitos fatos curiosos. Roberto Carlos ficou conhecido mundialmente por ter o chute mais potente do futebol. O chute dele registrou uma velocidade inacreditável de 140 km por hora, uma velocidade simplesmente surreal. É um dos lances mais estudados pela física, por desafiar as leis normais da aerodinâmica. O fenômeno é conhecido como efeito Magnus. E Roberto Carlos foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 97, perdendo apenas para o Ronaldo Fenômeno. Ele também ficou em segundo na Bola de Ouro em 2002, um feito raríssimo para um lateral esquerdo. E Roberto Carlos também é o segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Com a amarelinha, ele disputou cerca de 128 jogos. E além do gol contra a França, ele marcou 11 gols pela seleção brasileira e foi peça-chave na Copa do Mundo 2002. E o motivo de Roberto Carlos ter ficado pouco tempo na Inter foi que o técnico Roy Hodgson queria usá-lo como ponta esquerda, uma posição que Roberto Carlos não gostava de atuar. E assim, ele acabou pedindo para sair do clube e ele acabou indo para o Real Madrid, onde se tornou o lateral esquerdo mais inacreditável da história do futebol. E a Inter trocou o futuro melhor lateral esquerdo do mundo por Ivan Zamorano, mas uma compensação financeira. E outro fato sobre ele é que não tem muito a ver com futebol, mas quem nunca, na época da Winning Eleven, colocava o Roberto Carlos para atuar como atacante, porque o cara era tão bom que até como atacante ele jogava demais. Sem sombra de dúvidas, foram tempos felizes para os jogadores de futebol virtual. Esse cara foi simplesmente surreal. Mas me fala aí, na sua opinião, quem é maior para a história do Real Madrid, Roberto Carlos ou Marcelo? Comentei, gostaria de saber. E se vocês pudessem escolher um desses laterais para o seu time, quem vocês escolheriam e por quê? Comentei, gostaria demais de saber a opinião de vocês a respeito disso. Mas me fala aí, na sua opinião, Roberto Carlos foi o maior e melhor lateral esquerdo da história do futebol? Ou alguém atualmente é melhor do que ele? Comentei aí embaixo, gostaria de saber a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e também, se possível, se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make